coisas assim que eu gostaria de entender como jornalista, que faz muitos anos que eu acompanho essa área, e muitas vezes, dezenas de vezes, eu recebi informação, eu investiguei, publiquei, e nem por isso, nem estava a serviço de um nem de outro, apenas a serviço da informação verdadeira. Como jogou o nome de várias pessoas nesse relatório, da maneira como as pessoas interpretaram, dá para entender, para muita gente, que as pessoas estavam super comprometidas. Não só as pessoas do campo, como os próprios jornalistas. Não é? Até que ponto isso é verdade nesse seu relatório preliminar? Tem várias situações até, é bom até o senhor chamar a atenção, com relação ao jornalista. Eu abri um capítulo sobre o papel da mídia na investigação. Eu li. Né? E eu confesso que foi detalhado, não cheguei a aprofundar, né, porque era apenas a primeira parte ali da investigação. E muitos ali realmente tinham indícios de algum comprometimento. Mas comprometimento, que eu vou me referir, comprometimento dentro assim. Eu recebi uma informação uma vez e vou checar. Eu sei que a investigação está sendo feita, mas eu não sou policial, eu sou jornalista. Eu não sou o investigador, eu sou jornalista. E se o fato é importante, se o fato é verdadeiro, ele é publicável. Sim. No caso da repórter da Folha, o senhor não acha que não é um absurdo o senhor ter pedido a prisão de uma repórter que apenas cumpriu o papel dela de repórter e divulgou porque deu furo de reportagem em abril pela Folha de São Paulo? Sob o ponto de vista, eu não chamo de jornalista, né? Porque o jornalista não pratica o que aquela moça praticou, né? O que a investigada praticou sob o ponto de vista policial, né? Ou seja, saiu daquele plano da ética e ultrapassou aqueles limites da conduta de um jornalista. Ou seja, na avaliação mutante eu não posso entrar em detalhes especificamente no caso, mas eu vou exemplificar com hipótese, né? Vamos supor que o jornalista A fosse detentor aí de informações do Fernandinho Beiramar queria recepcionar aí 1 tonelada de cocaína, né, no Porto de Santos, aqui em São Paulo. E esse jornalista detentor, conhecedor dessa informação, fosse até o Fernandinho Beiramar e trocasse informações a respeito dessa partida de cocaína e evitasse que esse transporte de cocaína fosse feito ou que a polícia chegasse realmente a dar aquele flagrante numa organização criminosa. Mas por causa da reportagem publicada? Sim. Eu não confunda o furo de reportagem com o furo de reportagem com conteúdo passado para o investigado. Que aí, sob o ponto de vista ético, ultrapassou os limites e eu sou a favor da liberdade de imprensa, geral e restrita. Agora, evidentemente, o jornalista não atrapalha, pois é. Então, o mesmo que está acontecendo com o senhor, no caso que o senhor investigou, acontece com o senhor. Todas as vezes que alguém lhe acusa, o jornalista vai lá e ele ouve. Está aqui, o senhor é acusado, o que o senhor tem a falar? Sim, eu respondo. Fernando, deixa o Fernando fazer uma pergunta. Eu queria, porque esse é um assunto muito intrincado, esse que foi levantado aqui agora, sobre a mídia, e o senhor levantou acusação forte contra uma profissional de imprensa de reputação que não está sob suspeita, segundo me consta. E eu gostaria de ler aqui uma parte do seu relatório, até para que os telespectadores pudessem entender o contexto no qual ela foi citada, a repórter Andréa Micael, da Folha de São Paulo. Há um diálogo entre o banqueiro Daniel Dantas e um assessor seu no dia 17 de março. E a transcrição desse diálogo, até para que todos entendam, eu vou ler, é um trecho muito curto, diz o seguinte: o assessor diz assim: é o seguinte, só para a gente saber, dizendo para Daniel Dantas, não tem nada muito o que fazer. Eu estou tentando fazer alguma coisa, mas é só para avisar. Andréa Micael, da Folha, está fazendo por encomenda a matéria contra você. Contra Daniel Dantas, 17 de março. Na página 158 do seu relatório, o senhor escreve assim, resumindo o que foi esse diálogo. Conversa de fulano com Daniel Dantas diz que Andréa Micael, da Folha de São Paulo, está atrás dele para fazer matéria por encomenda. Isso não está no diálogo. Mais adiante, na página 161 do seu relatório, o senhor praticamente conclui. Em 26 de abril do corrente ano, a correspondente do jornal Folha de São Paulo, na cidade de Brasília, chamada Andréa Micael, a mesma que em áudio acima mencionado
oferece seus serviços diretamente à organização criminosa. Isso não aconteceu, a não ser que o senhor tenha alguma coisa que o senhor escondeu, aqui não está. Então, há uma incongruência brutal entre o que está no diálogo, que o senhor captou e que parece que deu suporte a essa sua conclusão, que me parece um erro muito grave. E daí levou o senhor, inclusive, a pedir a prisão da jornalista. O que o senhor tem a explicar sobre esse episódio? Fernando, existem outros fatos que levaram o pedido extremado, né, tanto de prisão como de busca, que inclusive o Ministério Público Federal foi a favor, ao que salvo engano, da busca e apreensão. Em relação, né, aos diálogos, apenas foi tirado alguns diálogos que na minha avaliação, me autorizavam a pedir, né, esta prisão e também a busca e apreensão. Esse diálogo, delegado? Não, existe... Esse diálogo não diz nada. Não, se ela vai fazer uma reportagem contra, o senhor diz que é a favor? Eu não posso entrar no mérito, né? Eu vou afirmar para o senhor que eu afirmei para o jornalista Ricardo Noblar. Eu não posso entrar no mérito do relatório porque é uma peça ainda que está... O senhor não vai entrar no mérito, o senhor mandou prender uma pessoa, o senhor mandou prender uma jornalista com base num diálogo que o senhor transcreveu de uma maneira numa página e de outra forma em outra? Sim, deixa eu te colocar novamente. Existe um conjunto de indícios e provas carreadas no inquérito, além desses diálogos, que me autorizavam a pedir essas medidas extremas. Mas, delegado, veja só, o senhor faz um relatório que foi para o juiz, né? O juiz tinha que dar autorização, daí o senhor não colocou o principal no relatório, o senhor colocou só uma parte que não era mais importante. E essa parte aqui eu estou entendendo que ela está transcrita de maneira errada. O senhor fala aqui, na transcrição, que era contra, a reportagem era contra Daniel Dantas, está aqui no diálogo, está aqui. Então o senhor assinou isso daqui. Aí depois o senhor disse que não, que era por encomenda. E mais adiante... O senhor chega a dizer que ela ofereceu conforme áudio acima mencionado. O senhor está se referindo a esse áudio. Ela não ofereceu nada. O senhor escreveu aqui que ela ofereceu serviços para a organização criminosa. Onde ela ofereceu? Apenas é a transcrição de parte de um conjunto de áudios. Eu não posso entrar no mérito. O senhor está dizendo que áudio acima mencionado. Eu não posso entrar no mérito da peça ao qual o senhor está me... Não. Mas não se trata disso. O senhor está dizendo que havia um áudio mencionado. Não há esse áudio. Sim, eu não posso afirmar. E o senhor pediu para prender a jornalista mesmo assim? Eu não posso afirmar. Eu dei assim um caso hipotético ao qual... Mas mesmo assim o senhor mandou prender a jornalista? Sim. Delegado, esses áudios foram feitos pelos arapongas da ABIN, que o senhor recrutou para a investigação? Não. 84 arapongas? Não. E é até interessante, né, corrigir, porque não foram 84. Né? É o que diz o inquérito da Polícia Federal, no qual o senhor deverá ser indiciado. Há um equívoco na quantidade, né, de oficiais de inteligência, valorosos oficiais de inteligência recrutados a partir, né, salvo engano, de março, abril, né, para auxiliar nas investigações. Né? Esses oficiais de inteligência eles se revezavam a cada 15 dias, ou seja, eram oficiais diferentemente, né, nos 3 estados, ou seja, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a cada 15 dias se revezavam diferentes oficiais de inteligência que talvez desse número maior. A Polícia Federal... Mas, efetivamente, teria ali 10 oficiais de inteligência. A Polícia Federal tem gente... 4 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2... A Polícia Federal tem gente capacitada para fazer esse trabalho, delegado? Sim. E por que o senhor não usou? Porque durante o processo de investigação eu tive tentativas de obstrução na investigação, vigilância inclusive em cima da minha equipe, vigilância em cima da minha pessoa. Feita pela Polícia Federal, pela sua instituição. Nós identificamos parte dessa obstrução foi feita por alguns colegas da Polícia Federal que estão sob investigação no Ministério Público Federal. A gente vai fazer um intervalo e